de açúcar, ou seja, de portos, ela é importante porque a gente destaca dentre os primeiros portos que foram implantados, a gente hoje tem 157 unidades aquaviárias, né, que são as chamadas implantação de equipamentos de aproveitamento aquaviário, ou seja, pode ser tanto para escoar alimentos, né, para fora, eu receber produtos importados, como também de passageiro turístico. Então, quando ele diz lá no livro que foi a partir da década de 70 e início dos anos 80 que se construíram novos aeroportos, como os internacionais de Guarulhos, em São Paulo, Tranqueiro Neves. Então, a criação da Infraero e também a criação dos portos, isso permitiu, né, instalações portuárias de grande porte, né, para a gente ter uma ideia dessa infraestrutura física, a chamada estrutura operacional, existia uma hierarquia. Essa hierarquia consecutiva, tanto nos aeroportos como nos portos, nesse processo de construção aí, você tem implantados, dentre os primeiros, né, assim, você tem implantado várias soluções de eficiência para você escoar a produção de soja. Chegou ao ponto que hoje o Brasil é um grande exportador de grãos, porque também a gente conseguiu ter portos de grande monta distribuído pela costa do Brasil. Embora a gente já está atrasado em alguns aspectos, porque existe até um estudo do IPEA, que não vem agora a citar, porque o livro não fala isso, mas que a gente tem um atraso desse total de portos que a gente tem em termos de tecnologia, a utilização melhor desses portos, de estruturas ferroviárias que acompanham os portos, o congestionamento, né? Você tem a falta de espaço de retroáreas para armazenamento de container, você tem uma configuração territorial que era, devido à expansão rodoviária, que era melhor poder aproveitar essa questão das áreas nobres para esses produtos de grande valor agregado. Mas não, ainda assim a gente tem exportação de commodities, né? Ferro gusa, o que produz o aço, né? Você tem minérios, portos que transportam aquela região do Madeira para cá. Você tem, como ele coloca lá no livro, uma estrada de ferro já envelhecida, que foi construída ali no período ainda do Porto de Vila Conde, 1980. Então, essa aprimoração para essas empresas, grandes empresas, COSI, Paubras, Alunorte, Companhia Vale do Rio Doce, complexo de produção de minérios de ferro, é preciso você implantar portos que consigam gerar terminais que possam ser objetos bem mais aproveitados. Então, é a partir da década de 90 que a gente teria que fazer uma informatização do controle aduaneiro para diminuir os custos, né? E aí o custo do Brasil vem disso aí, desse território que foi mal planejado. E a gente teve uma questão aí que chegou um momento que a gente não tinha recursos financeiros e a gente só se baseou naqueles empréstimos que a gente fazia com a FMI para poder você implantar indústrias nacionais aqui com um grande porte. Essa parte é legal porque aqui, não, assim, não é bem para o futuro, né? O Milton Santos não preveu isso. Mas aqui no Ceará há uma ZPE, Zona de Processamento, né? Lá no PECEM. É justamente essa informatização dos meios técnicos e científicos para poder utilizar, de certa forma, o território da melhor maneira possível. Então, é meio que um espelho de como a Europa, os Estados Unidos utilizam esses portos interligados, automatizados, que conseguem escoar toda a produção. É bem interessante. Como o Milton Santos prevê o futuro, né? Ele, inclusive, ele coloca isso como uma forma de você aumentar o dinamismo regional. Porque se você tem, na história do território, a aceleração de uma
política de produção que consiga dar uma solução técnica para resolver esses entraves, você tem a necessidade de demandas que fossem resolvidas. Bom, quando ele coloca, por exemplo, sobre a produção industrial de automóveis, voltando para essa questão, ele coloca que chegamos, por exemplo, numa década em que os estados começam a fazer aquela guerra fiscal para receber várias indústrias, né? Ou seja, há um interesse de algumas indústrias internacionais que chegam com, por exemplo, nos estados do Rio Grande do Sul, para ganhar a Ford. A estado do Rio Grande do Sul acaba não tendo a condição de permanecer com aquela indústria, passa para a Bahia. Aí o Nordeste vai ganhar a primeira fábrica de automóveis, e dentro desse modelo você tem várias outras fábricas ali ao redor da Ford que acabam sendo atraídas para a produção de itens de produção do bem principal, que é o carro. Então você tem, por exemplo, a Pirelli, pneus, a Bosch, que se instala ali nas imediações. Então esse modelo do toyotismo, ele vai falar dessa concentração, né, de produção toyotista, e que vai ser mudada quando você tem não é desindustrialização, é quando você pega a indústria de São Paulo, que é mais especialização, aplicada. Né? A indústria de São Paulo ela está bem mais presente na região metropolitana de São Paulo. Aí o que é que ele fala lá no livro? Que vai haver uma desconcentração industrial para o interior e para áreas do Nordeste e do Norte do país, com a criação cidades médias. Dessas cidades médias. Então, o próprio relatório hoje, publicado pelo IBGE do REGIC, ele vai dizer isso. Você tinha cidades, até 1930 só tínhamos 2 cidades com 500 mil habitantes. Em 1970 nós já tínhamos 10. Eram cidades, inclusive, que hoje tem uma área de influência que parte para a região core do Brasil, que ele chama core do coração, né? Então, essa difusão da demanda de materiais vai precisar... Tá aqui no bolso. Ela vai precisar de um centro de desconcentração da indústria paulista. Com essa desconcentração, você não tem uma mão de obra que sai da região metropolitana de São Paulo, porque as que mais ficam perto dessas grandes indústrias que detêm uma tecnologia são o pessoal mais qualificado. Quem vai sair para as áreas do interior é aquela mão de obra média, que não tem muitos anos de instrução. E aí ele também vai tocar no outro ponto, que é a questão da escolarização no país, dessa população nossa brasileira. Que até 1903 nós só tínhamos o quê? 3% da população estudando. Quando a gente chega em 1960, a gente tem mais ou menos o brasileiro tendo 7 anos de escolarização média. Quando a gente chega em 1990, nós já temos mais ou menos 10 anos de escolarização. E aí agora nós estamos em 11, chegando próximo da Argentina. Mas as bases da educação brasileira, a base da escolarização, ela é assim. Quando você tem um Brasil que tem uma escolarização baseada em investimentos públicos, mas na escola infantil, é pouca agora nessa nova fase do Brasil em relação ao ensino universitário. Chegou um tempo que no livro ele cita que a gente só tinha 1% de população em cursos superiores, com uma população. Hoje nós já passamos de 3%. Então, tivemos alguns avanços, né, no território brasileiro. Então, a racionalidade do uso do território, ele vai colocar... Será que o nosso território ele tem uma vocação de aproveitamento dos recursos naturais? Será que existe uma racionalidade para o uso desse território? Ele coloca várias perguntas no livro. O bom é que a gente também pode puxar para a questão da mecanização da agricultura, né? Porque exatamente.
a gente puxou um pouco para a área industrial, mas a mecanização da agricultura, a partir desse meio técnico informacional, ganhou destaque de forma avassaladora. Por exemplo, o grupo de cooperação técnica entre Brasil e Japão para o Cerrado brasileiro fez com que aquela localidade fosse mais enriquecida, o solo fosse enriquecido para produzir agricultura. E esse é um dos motivos do Cerrado ser tão desmatado, né, e tal. Mas assim, isso já mostra como o Brasil estava olhando para o seu território. Tá? Outro fato importante é, por exemplo, a própria Matopiba, né? Que é o transbordamento da fronteira agrícola para essa parte aqui do Nordeste. Então, essa mecanização da agricultura até conseguiu transferir parte da população rural para a população urbana. Então, teve toda essa reconfiguração territorial a partir da mecanização da agricultura e, na cidade, da desconcentração industrial, da especialização de novos empregos, novos cargos. É bem interessante essa parte. Então, de acordo com o próprio autor do livro, ele vai colocar lá que essa mecanização também vai ampliar, né, os territórios onde você tem a utilização de grandes áreas de produção, soja, milho, né? Você tem, como você bem lembrou, né? Matopiba, na verdade, é uma junção de Mato Grosso, de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Isso são duas regiões, na verdade, Norte e Nordeste, que tem uma vocação para a produção dessa nova configuração do nosso agronegócio brasileiro. Então, a especialização dos lugares, que também é essa manifestação da divisão do trabalho, de nova divisão do trabalho, exige uma produção que existe também a circulação. Ele fala que sem as estradas, né, rodovias, sem os portos, sem esse avançar, né, das novas formas de você produzir alguma coisa no interior do país e você não ter como distribuir, fica muito complicado. Por quê? Porque hoje o toyotismo, ele diz que lá existe uma diminuição, você tem uma substituição do toyotismo para o pós-fordismo. Então, com isso, novas formas de produção vêm para reconfigurar a constituição desse meio, né, técnico, científico, informacional. Né? Então, eu acho que as universidades implantando em vários desses lugares, a criação da Embrapa, a criação de grandes centros de institutos de pesquisa, né? Como o INPE, né? Como em São Paulo você tem vários institutos que conseguem prever o tempo. Você tem a expansão do telefone no país, onde você tinha muitas vezes 79 telefones por cada 1.000 habitantes. Chegou um momento que a gente tinha somente 18. Você tem, por exemplo, os radares, que constituem também o resultado de um trabalho permanente de vigilância da Amazônia. Hoje você tem na Amazônia, se a gente for falar assim a grosso modo, um sistema de vigilância para, sobretudo, você permitir o desenvolvimento de um trabalho de controle do que se produz ali na Amazônia. Você não tem um território desagregado. Então, as regiões brasileiras, claro que convergem para a região concentrada, mas a reorganização produtiva do território não obedece
só a circulação de mercadorias, a circulação de informações, mas também das condições de meio ambiente, né? Essa modernização foi ampliada? Foi. A gente sabe que houve uma descentralização industrial, chamados belts modernos, né? Novos frontes de agricultura especializada, né? Essa coisa de você ter vetores, inclusive esses vetores da modernidade são também aprofundados nos vetores logísticos, né? Porque você antes tinha a logística de distribuição somente por fora do meio aquático. Hoje, a cabotagem, hoje o uso dos grandes rios navegáveis, essa densidade da utilização dos meios, assim, eu diria, hídricos, né? Faz com que não se tenha um território segmentado, mas regionalizado. Então, esse conceito de região vai tomar muito mais espaço agora no território, porque vai ser uma evolução, né, do que Milton Santos de rearranjo do trabalho. Então, quando você citou, por exemplo, os tecnopolos, a gente vai ter aí as EPS, né, as zonas de processamento desses polos chamados de cluster de produtores. Então, a região centro-oeste tem um papel importante no quadro não só industrial, mas no quadro humano. Você tem ali a criação de Goiânia, que é uma capital do interior, próximo de Brasília. Você tem Belém como um agrupamento urbano hoje, que se adequa perto da nova capital, que foi criada há 30 anos atrás, em 88, né? Que foi ao norte do estado do Goiás, é criado um estado, que é o Tocantins, e que a criação da Belém Brasília vai permitir um assentamento muito grande de pessoas naquela região de Belém. Hoje é um conglomerado populacional urbano muito alto, né? Você tem ali também a presença humana por causa da produção ali da Zona Franca de Manaus. E Manaus hoje é a 8ª capital, quem diria, do Brasil. E no norte, você tem ali, se você olhar no mapa do Brasil, você tem ali um mapa que mostra a escala de densidade populacional, você vê ali no norte já a presença de muitas pessoas naquela região. Tu tocou num ponto importante também, Galdécio, a questão dos movimentos, né? Com essa regionalização do Brasil, não é mais arquipélago, agora tem regiões interligadas, começa a haver esse movimento, não só movimentos de bens, de produtos, mas de serviço, cria-se um dinamismo econômico, tá? É bem interessante essa parte. Porque ele vai falar sobre assim, essa nova criação, assim, com a globalização, você tem acompanhada dessa nova fase do capitalismo industrial. Então você tem mais de um enraizamento, né, das grandes capitais. Então você hoje tem, por exemplo, capitais com mais de 2 milhões de habitantes em regiões que antes era impraticável você pensar. Porque se você considerar áreas, né, que tem 500 maiores, ou vamos dizer assim, empresas do Brasil, você não tinha uma da região norte em 1950. Quando você chega em 1980, com a criação da Sudam e do Banco da Amazônia, você já tem, dentre as 20 maiores empresas, por exemplo, de tecnologia, de informática, uma empresa que é a Gradiente, que se instala ali. Aí você tem vários polos. Depois do ciclo da borracha, depois do ciclo da madeira, aí você tem a Zona Franca de Manaus abrigando empresas do polo de produção, de montagem de motos, né, de 2 rodas. Você tem o polo de ótico, e tem esse polo que eu falei, que eu citei agora há pouco, de microeletrônica, de montagem de televisão, de montagem de rádio, de montagem de som, de montagem de pequenos aparelhos eletrônicos. Então, você chama ali
para um crescimento de indústrias que não é uma indústria que tem uma segmentação na área de alimentos, como tem mais no Sul e o Sudeste, mas novas políticas territoriais que precisam de legislação. E aí ele vai falar uma coisa interessante. Esse território ele não vai só precisar de acompanhar o redimensionamento da ocupação do sistema técnico informacional, mas também no que tange a legislações para permitir a chegada dessas novas indústrias. Porque os estados, como eu falei, que quando fazem aquela guerra fiscal para receber essas novas indústrias, a partir de 1974, e aí chega num ponto que São Paulo tem 60%, o estado de São Paulo tem 64% de indústrias. Quando você chega 20 anos depois, São Paulo já tem 34%. Ou seja, o próprio Rio de Janeiro, que tinha 16% das indústrias de todo o país, ela diminui para 11%. Aí quem é que vai ganhar? É Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Bahia, entendeu? Pernambuco. Então você tem aqui localizações de escritório das grandes empresas, né, numa hierarquia, né, dessas firmas em função das suas vendas. Ou seja, você tem um locus, né, de grandes empresas que em 1970 é uma fotografia, quando você chega lá em 1990 já é outra fotografia. Então você tem uma difusão desse meio técnico empresarial que é acompanhado pelo dimensionamento desse modernização dos telefones, das redes de fibra ótica, dos cabos de energia. Então, aumento dessa diversificação da estrutura industrial vai observar o que a gente poderia mencionar aqui, dessa ligeira aumento de setores novos, né? Setores diferenciados. Então, o Rio de Janeiro foi quem mais perdeu em termos de indústria, e São Paulo, capital, mas perdeu porque houve uma redistribuição dessa área concentrada. Então, essas corporações elas vão procurar lugares para se instalar, onde você tem menos impostos, mão de obra barata, principalmente o setor têxtil perdeu muito com a entrada do produto chinês, né? Naquele momento dos tigres asiáticos que conseguiram, junto com o Japão, aumentar a produtividade lá. Então, você tem a indústria têxtil recebeu um baque, né, aqui no Brasil. A indústria de software e de computadores teve que ter uma lei para garantir a nossa produção interna, que é aquela reserva, né, de informática. Ou seja, com isso, a gente tem a informatização do trabalho melhorada por conta de várias empresas que chegaram aqui na região sul do país. Então, ele vai lá citar no livro Compaq, HP, a 3M do Brasil, várias indústrias, como a BASF, a Rode, a Baia, a Kodak, a General Electric, a Villares, a ABB, várias outras de vários ramos, até metal mecânico e de alimentos, se instalando em outras áreas do país, né? Ou seja, como eu falei, elas vão procurar processos de modelagem onde ela tem uma disputa, né? Essa disputa por espaços para produção. Então, essa guerra de lugares, que ele chama de guerra fiscal, vai favorecer o fornecimento de produtos produzidos em outras áreas que não São Paulo. Então, ele vai chamar de desconcentração. A especialização da produção, né? Uma coisa importante, tu citou aí, eu consigo até linkar com a cidade em que eu trabalho, né? Sobral. Sobral tem a Grendene, não sei se tu chegou a conhecer. A Grendene. Tem até ações... Que saiu do Rio Grande do Sul. Exatamente. Então, assim, aqui em Sobral se tornou o polo principal, mão de obra barata, incentivo fiscal, tudo conciliou para que ela viesse para essa região. Aí, assim, eu estava até vendo um dia desse, apesar de a localidade ainda influenciar muito, e influencia, com a tecnologia, ela
influencia, mas não tanto como antigamente. Tá? Isso é muito importante. Porque o setor de eletroeletrônicos que eu estava citando agora há pouco, Manaus, com a Zona Franca, ela vai ter um influxo de 70 mil pessoas ocupadas em 88. Quando chega em 97, ela abaixa esse número para 48 mil pessoas empregadas. Então, a participação em número de estabelecimentos industriais vai diminuir com a crise naquele momento, principalmente porque o Brasil passa por 3 crises, assim, a primeira crise do petróleo, 73, 79 e nesse período que eu estou citando, que é a década perdida, de 80. Então, você tem Moratória no México, né? 76 mil empregos, você diminuir para 47 mil, 48 mil, representa aí uma grande perda, né? E também na região norte, que é uma região que tinha apenas 1% do total do Brasil de número de empresas, você sente muito aquela região. Então, você tem regiões como região norte, centro-oeste desenvolvida com esses últimos, como você falou, mecanização da agricultura, né? As áreas aduaneiras especiais, né? Com regimes aduaneiros especiais. Você tem a área de criação de livre comércio no Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Pará. Então, você tem zonas de processamento de exportação, né? Ali o Araguaia, ali em Tocantins, né? Também foi criado em 88, quando criou o Estado. Então, é um tipo de desenvolvimento, de modernização da agricultura que você chegou, que são os novos frontes que nascem já tecnificados, né? Cientificizados, ou seja, informacionalizados, como disse Milton Santos. Então, eles encaram assim, eles encaram essa nova situação como a difusão de inovações no meio que era vazio, e agora você tem um movimento pioneiro de São Paulo, que vai ocupando ali aquela faixa ali, subindo Goiás, e você tem, por exemplo, a criação de Anápolis, que é uma cidade que fica entre Goiânia e Brasília, e é um grande centro industrial, e é no centro-oeste, né? Você tem estradas de ferro que atrai aí imigrantes para incorporar um maquinismo moderno, mas que trouxe para a fronteira agrícola do país uma cooperação muito grande e modernização que você precisou de investimento maciço de maquinários, produtos químicos, firmas de tratores como a Ford, a Massey Ferguson, a Ciba Geigy, a Monsanto, Bayer, a Dow Chemical, a Dow AgroScience, a AgroSeries, a Cargill. Então você tem cidades que você sai ali de Barreiras, no oeste da Bahia, aí você vai saindo dali, você pega Luiz Eduardo Magalhães, que nem existia há 24 anos atrás. Aí você vai para uma outra cidade, que ali perto de Brasília, que você tem uma produção muito grande, aí você vai subindo para o Araguaia, Tocantins, você vai ter uma outra cidade ali, antes de chegar na capital, Palmas, né? Que muita fazenda mecanizada. Então, com a instalação dessa nova divisão territorial do trabalho, essa ocupação periférica, que antes era periférica, ela vai ser bem sucedida e vai ser resultado desse novo reordenamento, né? Que Milton Santos vai chamar de revolução técnico e espacial. Só assim, para acrescentar um pouco mais, tudo isso também chegou no setor financeiro, né? Justamente porque as cidades globais, as cidades concentradas começaram a se desconcentrar, o setor financeiro, com essa transformação tecnológica, digital, começou a se fazer
mais transações em nível global, a telecomunicação, a informática, a eletrônica. Isso facilitou a desregulamentação, de certa forma, do setor financeiro. Isso facilitou esse fluxo também da moeda, né? Fluxo monetário. E a partir desse fluxo monetário a gente percebe que os grandes centros urbanos que eram antigamente, hoje em dia são mais o quê? Mais centros de intelecto, centros de comando. Então, assim, por exemplo, E isso é bem interessante, já foi explorado no CACD diversas vezes, e até um tema bom para a terceira fase, porque esses locais que antes eram centros industriais, hoje se tornaram mais polos intelectuais, de comando, de controle. E justamente foi essa transformação do território, né? O território começou a se especializar, o setor financeiro permitiu isso, e os grandes centros urbanos, pelo dinamismo econômico que ainda vigora, começou a se tornar esses centros de comando. e isso que você está colocando, ele vai acompanhar, né, esse desenvolvimento do que ele chama lá no livro, né, de novas redes, né? Ele vai falar lá da rede de cabo óptico, de fibra ótica, que antes era com o lançamento do Intelsat, do Brasilsat, a Embratel que lançou 2 satélites. Você tem ampliação dos cabos submarinos de fibra ótica por meio de grandes extensões. Hoje tem, se eu não me engano, 86 mil quilômetros de fibra ótica no país, ligando as capitais. Sem contar com a centralização dos bancos, que para poder você ter processos de ligação com outros bancos da América Latina e da Europa, né? Então você tem também um circuito, né, de densidades que contrapõe, que pode ser um contrapeso aí para os novos atrativos bancários. Então eu queria só assim finalizar destacando o seguinte: o Brasil, ele de acordo com o próprio livro, ele vai espraiar, né, essa profundidade com relação ao trabalho, né, na América Latina. Você sai de pessoas que não tinham muito um emprego técnico-científico alto para pessoas que, por exemplo, grandes empresas têm as suas sedes aqui no Brasil, né? Sedes das metrópoles dessas grandes corporações transnacionais. Então, o Brasil passa fundamentalmente no processo de integração econômica também do mercado comum do Sul, né? E essa integração nacional vai ganhar com a Itaipu Nacional uma grande capacidade de produção de energia. Você tem uma produção de energia muito alta ali naquela região do Paraná. Hoje o Paraná é o terceiro maior destino turístico de estrangeiro no Brasil. Você tem o Paraná ligando ali aquela região do Mato Grosso do Sul com a utilização de grandes faixas de aproveitamento dos rios, da bacia do Rio Paraná, né? A bacia ali paranaense. Então, há um ganho, né, do território brasileiro quando você tem essa particularização, né, de você utilizar a cooperação desse circuito aí espacial com o circuito de cooperação industrial. Pois é, Milton Eu acho que Santos. a gente precisa só depois informar para os nossos a quem vai assistir esse vídeo que leia o livro. Eu É, recomendo. Essa muito bom. leitura é essencial. Pelo menos esse primeiro livro, ele vai ser assim de extrema importância para quem quer entender território, porque tem também um pesquisador que é da USP, que ele é francês. Aí ele vai citar aqui no livro o Moïse. Moïse, ele vai ser um pesquisador que vai estudar. E tem também uma mulher na Universidade Federal, né? Fluminense. Muito bom também.
Então, já que você falou do sistema financeiro, eu diria para você, aqui no Nordeste, tinha um banco chamado Banco Econômico, né? Eu me lembro que o Bamerindos, antes de não existe mais, antes de deixar de existir, o Banco Bamerindos, o Bradesco, o Itaú se juntaram e conseguiram investir muito nessa automação das agências bancárias. O Banco do Brasil ele tinha 50 mil terminais automáticos no Brasil todo. Isso facilitou o fluxo do dinheiro nessas fronteiras nacionais. Facilitou assim a ligação, né, da fonte de lucro que existia. Se existia uma instabilidade territorial dessas capitais, com a criação dessas políticas globais, elas só fizeram aumentar, né, essa superioridade técnica e essa materialização do subsistema financeiro que resultou aí nessa rede de comando aí, né, da nossa economia. Então, eu queria só concluir dizendo que essa expansão e retração do sistema bancário, ele fez parte de novas ações, né, que convergiram para a criação de emprego nessa área bancária. Hoje não, porque os bancos trabalham mais com o moderno sistema, né, de pagamentos financeiros eletrônicos, que vem numa nova leva aí agora de automatização por meio da internet. Mas antigamente, as agências bancárias espraiadas pelo território nacional, ela tinha uma importância muito grande, né, com populações que iam crescendo, principalmente número de agências bancárias que era 2,3 vezes mais superior da região norte. Isso você imagine. E essa vocação, né, essa topologia de vocação bancária, ela reduziu muito de um tempo para cá. Então, houve uma refinanciarização da sociedade, ou seja, novos instrumentos financeiros permitiram não uma incorporação do território na forma física, mas na forma de online, né? Você hoje já faz um depósito, você faz um pagamento do seu celular. Então, Milton Santos vai falar, né, dessa concentração que não é mais geográfica, é uma concentração no meio técnico formacional. Milton Santos previu o futuro, mas é um ótimo livro para quem está estudando para CACD. Não só para CACD, mas um livro também para entendimento do Brasil, né? E fica a dica aí para todo mundo. Leia o livro, vale a pena ler o livro. Todo professor de geografia cita ele. É importante referência para a terceira fase.